Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática, uma das nossas aulas que nós vamos ter hoje de matemática, tá bom? Olha só, meus amores, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as medidas de temperatura. Então, a gente vai estudar hoje sobre essa grandeza de medida de temperatura. Então, temperatura, nós sabemos que é a grandeza de medida, tá? Para essa grandeza de medida, existem os instrumentos de medida, tá? Os instrumentos são os objetos que eu utilizo para medir, tá? Então, aqui os instrumentos de medida, eu tenho o mais comum, que é um termômetro, não é? Então, a gente já viu mais ou menos um pouquinho disso, quando a gente estudou o sistema de medidas, não é? E aqui, é essa medida que a gente vai utilizar hoje como estudo. Então, como foi que começou a medir a temperatura? O que é a temperatura? Então, a temperatura, gente, ela começou a ser medida, ela fez parte de um experimento realizado. Vocês vão acompanhar aí na página 109, tá? Ele foi um experimento realizado por um cientista, né, sueco, Anders Celsius, não é? Então, Celsius, esse nome recebeu devido a essa pessoa que fez o primeiro experimento, esse cientista que fez o primeiro experimento. Então, a unidade de medida que eu utilizo para medir a temperatura, ela é o graus Celsius, tá? Esse nome Celsius, a letra C ficou aqui, sendo chamada assim, em homenagem a esse cientista que começou, né, a fazer os seus experimentos e descobriu que poderia medir a temperatura de um ambiente, tá? Então, os experimentos foram feitos com mercúrio, que é um elemento químico. Então, inicialmente não existia esse termômetro digital assim como a gente conhece hoje. Era um termômetro feito de mercúrio, que era muito perigoso, se quebrasse, caísse, as pessoas tinham muita preocupação quando iam verificar a temperatura de crianças quando estavam doentes, né, que é uma situação comum no nosso dia a dia. Então, esse símbolo aqui, graus Celsius, foi em homenagem a esse cientista que realizou os primeiros experimentos, tá, sobre a temperatura, e aí descobriu que a temperatura poderia ser medida, certo? Vocês podem acompanhar um pouquinho aí dessa história lá na página 109 do livro de vocês aqui, ele vai contar um pouquinho, então realizem a leitura, tá bom? Então, a temperatura, eu utilizo o instrumento de medida, termômetro, que é o mais comum que a gente utiliza, esse daqui, ou então aquele termômetro que a gente vê em muitas cidades, como ele vai mostrar aí na primeira questão, e a unidade de medida, o grau Celsius. E agora a gente já sabe porque a gente chama ele de Celsius, não é? Esse C sempre maiúsculo, tá certo, gente? E agora, a tia vai mostrar essa atividade que começa da página 109 e vai até a página 112. É uma atividade longa que vocês vão fazer sozinhos. Mas antes, a tia vai passar as instruções em cada questão, como é que vocês vão responder, ok? Então, veja bem, gente. Essa primeira questão, essa imagem aqui é comum da gente ver em muitas cidades. É comum a gente ver essa imagem aqui em muitas cidades. Elas costumam medir a temperatura do ambiente, tá? Não só a temperatura, mas também é utilizado esse painel aqui, é utilizado para medir outras coisas, como por exemplo o tempo, a data, a hora, tá certo? E aí vocês vão preencher com as unidades de medida e os instrumentos de medida que estão sendo mostrados aqui nessas imagens. Façam a leitura e respondam, tá? Já na segunda questão, ele traz uma situação do dia a dia. Então, quando a gente está doente, quando a gente está com febre, não é? Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza um termômetro. Então, reflitam sobre essa situação do dia a dia de vocês para responder a segunda questão. Já na terceira questão, vocês precisam se atentar a essa tabela que mostra o tempo e a temperatura. Então, a gente já estudou também as medidas de tempo, já? Pronto, então vocês vão observar aí que vai mostrar a temperatura. E algo bem interessante para a gente discutir agora é os símbolos máxima que aparecem, né, quando a gente vai medir a temperatura, e também o mínimo marcado de azul, mas a tia vai colocar aqui de preto, tá? Então, o que significa isso aí? A máxima e a mínima temperatura de um ambiente. Há um intervalo entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, o mínimo que pode chegar naquele ambiente que está previsto é tal. O máximo já é outra temperatura.
Então isso é muito comum a gente ver nas previsões, tá? Que a gente assiste no jornal, tem também na internet, tá? E aí vocês vão olhar para essa tabela da terceira questão e responder as letras A, B e C. Pensem direitinho e observe os dados da tabela, tá bom? E aí, a quarta questão eu vou mostrar agora com o livro para vocês perceberem o que significa cada uma dessas setas. Vamos lá acompanhar? Olha só, gente. Na quarta questão, ele diz o seguinte, ó. Na internet, nós podemos encontrar informações sobre a temperatura de qualquer região do mundo. A seguir, uma tabela que representa as temperaturas máxima e mínima para as capitais brasileiras. Então, veja bem. Desse lado aqui da coluna apresenta a temperatura mínima, que é o mínimo que pode chegar. E desse lado de cá, dessa coluna, apresenta a temperatura máxima. E tem aqui descrito também o nome das capitais dos estados brasileiros. Então, todos estão aqui. Todas as capitais de todos os estados brasileiros se encontram nessa tabela. Então, eu tenho os dados. A setinha azul para baixo indica que a temperatura é mínima, não é? Está desse lado. E a setinha vermelha, indicada para cima, indica a temperatura máxima. Então, há uma temperatura mínima e máxima, tá? Aí aqui, gente, tem todas as capitais dos estados brasileiros e com base nela, vocês vão responder a letra A, e letra B e letra C. Qual é a variação de temperatura da capital do seu estado? Então, nosso estado é Alagoas. Quem é a capital de Alagoas, gente? Aí a gente vai direcionar para cá, para olhar e escrever a variação. O que é a variação? Você vai dizer qual é a temperatura mínima e qual é a temperatura máxima, tá bom? Já na letra B, ele pergunta qual é a maior temperatura prevista entre as capitais brasileiras. Então, vocês vão olhar somente para essa coluna aqui onde tem máxima. E vai olhar qual dessas capitais aqui apresenta maior número. E vocês vão descrever o nome da capital. Em seguida, na letra C, ele quer saber o mínimo. Então, agora vai ser o contrário. Vocês vão olhar para essa outra coluna aqui e vão ver qual é o menor número e escrever lá na letra C. Combinado? Já na quinta questão, gente, ele mostra uma tabela com alguns dados de temperatura mínima e máxima na cidade de Curitiba. Então, vocês podem observar aqui, ó, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, todos os dias da semana. E vocês vão construir depois um gráfico de colunas duplas. O que quer dizer isso? Um gráfico que eu tenha duas colunas juntinhas. Domingo eu apresentei duas colunas, uma vermelha e uma azul. Segunda-feira também tem duas colunas. Só que ele fez aqui a primeira e vocês vão fazer os outros. Como assim, tia? Vocês vão olhar, o de domingo já está preenchido, não tá? Pronto, então vocês vão olhar agora aqui de segunda-feira. Qual foi a temperatura mínima e máxima dessa cidade de Curitiba? Segunda-feira a máxima foi 18 e a mínima foi 14. Então a gente vai lá, onde tem o nome, ó, segunda-feira aqui embaixo, tá vendo? A máxima a gente vai pintar de vermelho. Então, de vermelho, a máxima foi quanto? 18. Então, a gente vai contar 18 quadrinhos desse daqui. Conta 18 quadrinhos desse daqui e pinta de vermelho. Depois, vocês vão pintar a mínima. Coloca o número correspondente da mínima. Entenderam como é que vocês vão fazer? Então, os dados para pintar corretamente, temperatura máxima de vermelha e mínima de azul, vocês vão conferir aqui na tabela em cima, tá certo? E depois que vocês construírem esse gráfico, vocês vão responder a pergunta embaixo, ó, que dias registraram as maiores variações de temperatura? Então, quais os dias que verificou sua maior variação? É só observar os números da tabela ou até mesmo aqui, né, que fica mais visível no gráfico. E aí vocês vão finalizar essa atividade e vão mandar a foto para a tia Ju. Na próxima aula online de matemática, a gente fará a correção. Então, turminha, por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Não esqueçam de tirar uma foto da atividade e mandar para a tia Ju, tá bom? Na quinta-feira, a gente tem novamente a aula online de matemática. Então, nesse momento, a gente fará a correção, a breve correção desse assunto que nós temos hoje, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.